Eles te disseram que você precisa produzir conteúdo para poder vender todos os dias pela internet. Eles te disseram que era preciso gerar valor antes de tentar vender alguma coisa para alguém. Eles te disseram que o mercado de produtos digitais está cada vez mais concorrido e por isso, quem produzisse os melhores conteúdos alcançaria os melhores resultados. E eu tô aqui para poder te dizer exatamente o contrário. Seja muito bem-vindo à Raiz do Digital. Eu sou Misha Menezes, sou especialista em marketing e sou defensor da ideia de que sim, é possível vender produtos digitais todos os dias sem produzir um pingo de conteúdo. Eu sei que essa é uma declaração ousada e que você já ouviu outros especialistas por aí dizendo completamente o oposto disso. Mas eu quero que você deixe todas as suas crenças de lado. Se você quer vender produtos digitais e sonha em alcançar sua liberdade financeira trabalhando com vendas pela internet, não produza conteúdo. Pelo menos não por agora. Se você está começando no mercado digital ou se você já começou, mas ainda não conseguiu alcançar os resultados que você desejava, seu foco inicial deve ser em aprender em como ser bom em marketing. Você precisa aprender a vender, precisa destinar o seu foco em entender o que leva uma pessoa a tomar a decisão de compra. Depois que você tiver tudo isso enraizado na sua mente, aí sim você pode começar a se preocupar com a produção de conteúdo. Antes disso, é perda de tempo. Eu sei que essa é uma declaração diferente do que a maioria das pessoas do mercado de produtos digitais estão dizendo por aí. E você provavelmente ficou um pouco confuso e ainda não deve estar confiando no que eu estou falando. Mas calma, que até o final dessa minissérie você vai ter entendido perfeitamente como é possível vender todos os dias sem produzir conteúdo e como que você monta uma estrutura de produtos digitais extremamente lucrativa em poucos dias de uma forma simples e muito rápida. A Raiz do Digital vai funcionar assim. Serão 3 episódios curtos e objetivos para poder mostrar o que realmente funciona quando o assunto é marketing. Eu vou te ensinar alguns conceitos básicos do marketing tradicional e te provar que para ter sucesso com vendas na internet, você precisa aplicar os conceitos sobre vendas e persuasão que funcionam desde sempre. Não tem hack, não tem truque milagroso, não tem estratégia inovadora. Venda é venda e sempre foi e sempre será. Se você quer vender muito todos os dias, você precisa ser bom em marketing e não em produção de conteúdo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Antes de entender por que você não precisa produzir conteúdo para poder conseguir vender todos os dias, vamos entender por que as pessoas pensam que você precisa. É o seguinte, uma das maiores guerras travadas no século XXI é a guerra pela atenção. Pensa só, no mundo cheio de estímulos, a atenção de uma pessoa ela vale muito. Onde está a atenção, ali está o dinheiro. E a atenção das pessoas no mundo atual, onde que elas estão? No Instagram. E é por isso que as pessoas ficam produzindo conteúdo sem parar, porque elas precisam atrair a atenção para poder conseguir vender. E se a atenção das pessoas está no Instagram, elas fazem o possível para poder pegar uma fatia dessa atenção a todo momento. Isso é errado? De forma alguma. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que eu mesmo posto muita coisa. Eu também estou na constante busca por um pedaço da atenção de todos vocês. O que está errado é achar que é estritamente necessário produzir conteúdo para poder conseguir vender. Não é. Para poder ganhar dinheiro com vendas, você precisa ser bom em marketing. Ok, Misha, mas por que tantas pessoas ficam batendo na tecla de que precisa produzir conteúdo para poder vender? É muito simples, é porque elas não sabem fazer um marketing bem feito. As pessoas que dependem de conteúdo para poder conseguir vender produtos digitais dizem que é preciso aquecer a audiência para poder conseguir fazer uma venda. Elas precisam fazer o trabalho de formiguinha, precisam gerar valor dia após dia, constante, frequentemente, de uma forma muito intensa. Elas vendem no cansaço. Já as pessoas que entendem os fundamentos do marketing e sabem como fazer um marketing bem feito, elas não precisam de nada disso. Elas sabem como construir uma comunicação atraente e afetiva o suficiente para poder convencer alguém a comprar no primeiro momento em uma única tacada.
Era exatamente isso que as pessoas faziam no passado, com anúncios em revistas, jornais, nos rádios. Inclusive, se você parar para poder estudar sobre a publicidade clássica, você vai ver que as maiores e mais famosas campanhas de marketing são muito antigas. São campanhas clássicas que venderam bilhões em uma época em que não existia internet. Em uma época que fazer anúncios era muito mais difícil e incontáveis vezes mais caro. As marcas, elas simplesmente produziam uma única peça de comunicação muito bem feita e divulgavam aos 7 ventos sem produzir um pingo de conteúdo. Ah, Misha, mas o mundo mudou e a forma de fazer marketing também. Errado. O principal meio de fazer marketing mudou, mas a forma de convencer alguém a tomar uma decisão de compra continua a mesma. As pessoas acham que é preciso produzir conteúdo porque elas não sabem fazer marketing com a qualidade que as marcas faziam antes. Como eu já falei, nós vivemos em uma constante guerra pela atenção. Quando você produz um conteúdo interessante, você consegue atrair a atenção de outras pessoas por alguns minutos. Mas reforçando, isso não vai te fazer vender. Para conseguir fazer uma venda, você precisa sim atrair a atenção da sua audiência, mas além disso, você precisa despertar o interesse, gerar conexão, estimular o desejo e persuadir a tomada de decisão de uma vez só, em um único momento. Quando você aprender a fazer isso da forma correta, você nunca mais vai precisar produzir uma peça sequer de conteúdo para poder conseguir vender muito todos os dias. Eu imagino que agora você já deve ter entendido melhor como é possível vender sem produzir conteúdo, mas para poder deixar tudo muito mais claro, eu vou contar uma história para poder exemplificar como o marketing bem feito funciona e funciona muito bem. Em 1975, um publicitário escreveu uma carta com o objetivo de vender assinaturas de um jornal americano, o The Wall Street Journal. Sim, ele escreveu uma carta. Essa carta foi enviada para a casa de milhões de pessoas dos Estados Unidos, tanto aquelas que de fato teriam interesse em fazer a assinatura do jornal, quanto para aquelas que não tinham menor afinidade com aquele assunto. Naquela época, não era possível segmentar uma campanha de marketing com a precisão que é possível hoje. E eu arrisco dizer que a grande maioria das pessoas que receberam aquela carta, elas não tinham tanto interesse em fazer a assinatura do jornal. Ainda assim, essa carta vendeu mais de 2 bilhões de dólares. Durante o tempo que ela circulou, meros 25 anos. Sim, uma única carta de vendas circulou por 25 anos e gerou mais de 2 bilhões de dólares de vendas de um jornal, sem produção de conteúdo, sem aquecer a audiência, sem truque milagroso. Somente uma carta com uma comunicação de vendas muito bem feita. Essa carta é considerada pelos profissionais de marketing como a melhor carta de vendas de todos os tempos e o mérito não é por acaso. Os resultados eles falam por si só. Pode ficar tranquilo que você vai ter acesso a essa carta e eu vou liberar um link aqui para você ter acesso no final desse episódio, mas só para poder exemplificar, eu vou ler um comecinho dela agora. A carta começava assim: Caro leitor, em uma bela tarde de primavera, 25 anos atrás, 2 jovens se formaram na mesma escola. Esses jovens eram muito parecidos, os 2 foram estudantes melhores que a média, ambos eram bem apessoados e os 2, como jovens colegas de graduação eram cheios de sonhos ambiciosos para o futuro. Recentemente, esses 2 jovens retornaram para a faculdade para o 25º encontro. Eles ainda eram muito parecidos, ambos estavam felizes, casados, ambos tinham filhos, os 2 acabaram indo trabalhar na mesma empresa após a faculdade e ainda estavam lá. Mas havia uma diferença. Um dos homens era gerente de um pequeno departamento da empresa e o outro era o presidente. Você já se perguntou, como eu também já me perguntei, o que faz esse tipo de diferença na vida das pessoas? Não é apenas inteligência nata, ou talento, ou dedicação. Não é que uma pessoa quer mais sucesso e a outra não. A diferença está no que cada um sabe e como ele ou ela faz uso desse conhecimento. E esse é o motivo que eu escrevo para você e as pessoas como você sobre o The Wall Street Journal. Porque é o grande propósito do jornal. Dar aos leitores conhecimento que eles possam usar nos negócios. Depois disso, a carta continuava e trazia informações sobre o jornal de uma forma extremamente atrativa e prática. O objetivo era mostrar aos leitores como que a vida deles seria transformada depois de que eles tomassem a decisão de assinar o jornal. E no final, havia uma oferta irresistível para poder tornar a decisão de compra fácil. As pessoas não precisavam pensar muito para poder entender que aquele era um investimento que valeria muito a pena. Foi um marketing tão bem feito que funcionou por 25 anos e gerou mais de 2
bilhões de dólares em vendas sem produzir conteúdo e sem estratégia fajuta de marketing digital. Daqui a pouco você vai ter acesso à carta e verá o quão genial ela foi, mas agora eu quero que você entenda. Essa campanha foi divulgada por meio de cartas que eles enviavam para a casa das pessoas nos Estados Unidos inteiro. Eles corriam o risco de enviar a carta para muita gente que não tinha o menor interesse. E isso de fato, claro que acontecia. Ainda assim, a comunicação era tão boa e os princípios de persuasão eram tão bons que a campanha rodou por mais de 20 anos e vendeu bilhões de dólares. Sabe qual foi o melhor disso tudo? As técnicas de marketing que eles usaram naquela época são as mesmas que continuam funcionando até hoje. Os princípios são os mesmos, os fundamentos são os mesmos, só que hoje é muito mais fácil você vender, você consegue levar a mensagem de vendas até a palma da mão da pessoa que você quer atingir de uma forma simples e barata. Com a internet você consegue escolher exatamente quem são as pessoas que vão receber o seu anúncio. Você consegue definir a idade, o sexo, o interesse, tudo. Ou seja, aplicando os fundamentos clássicos do marketing que já venderam bilhões no passado, unido à facilidade de fazer anúncios hoje em dia, fica muito mais fácil vender. É por isso que eu bato na tecla. Você não precisa produzir conteúdo. Você só precisa saber como fazer um marketing bem feito. Todos os dias tem milhares de pessoas prontas para poder comprar aquilo que você tem para poder vender. Você só precisa saber como vender para elas. Você precisa estimular o interesse e o desejo dessas pessoas e precisa persuadi-las a tomarem uma decisão de compra. E isso você não faz aplicando técnica de conteúdo, você faz aplicando técnica de marketing de verdade. Faz sentido para você aí? Se a resposta for sim, eu quero que você poste o stories com a frase: as pessoas produzem conteúdo porque elas não sabem fazer marketing bem feito. Marca o meu perfil @MishaMenezes e eu vou tentar repostar todo mundo por lá. E se você quer aprender a fazer um marketing bem feito, você não pode perder o próximo episódio da Raiz do Digital. Na quarta-feira eu vou liberar um episódio completo com fundamentos clássicos de marketing que você precisa aprender e aplicar para poder conseguir vender muito todos os dias. Esse episódio será fundamental para você que quer se destacar no mercado de produtos digitais. E lembre-se, a maioria das pessoas não sabe como fazer um marketing bem feito. Elas pensam que é preciso produzir conteúdos e aplicar hacks milagrosos para poder conseguir ter sucesso com vendas na internet. Quando você aprender e aplicar os princípios que eu vou te mostrar no próximo episódio, você estará muito à frente da sua concorrência. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado do episódio e que tudo que eu falei tenha feito muito sentido para você. Já passou da hora das pessoas acabarem com essa crença de que é necessário produzir conteúdo para poder vender todos os dias na internet? Porque não é. Se eu conseguir convencer algumas pessoas disso, eu já estou muito feliz. Então, forte abraço e até o próximo episódio.